Então, nessa época, quando eu tinha essa responsabilidade para quitar, eu queria quitar de uma maneira rápida para pagar menos juros, os juros de um consignado eram menores do que os juros de um financiamento feito pela construtora para essa modalidade. Então, fui lá, peguei o consignado, era para pagar em 12 meses, eu paguei em 3. Fiz questão de pagar o mais rápido possível, porque os juros que eram baratinhos, que o pessoal fala, né? De fato, o consignado é muito melhor do que o empréstimo pessoal, porque vai descontar no contra-cheque, é melhor do que cheque especial, do que cartão, mas não são juros baixos. A minha avó me falava de juros baixos de 2% ao mês, pô. Era uma época que o Brasil tinha juros muito mais altos do que hoje. Então eu sabia que não era a melhor coisa para fazer, mas eu pensava que eu iria ter um retorno daquilo vindo do investimento. Só que tem uma máxima que eu uso hoje, que é a de que quem tem dívidas precisa que as coisas deem certo. E eu fiz dívida pensando que as coisas dariam certo, e não deram certo. Então foi um momento de endividamento breve, só que o retorno do investimento não veio. Tá até hoje lá o hotel. Nossa. E quando você tem dívida, é o que você falou, você não tem controle. Você fica esperando, vou ganhar mais ali, vou ganhar mais aqui, e fica refém. Por isso que é importante não ter dívida, né? Hoje eu não tenho dívidas, graças a Deus, mas eu já tive um cartão estourado e já tive a conta negativa. E eu sabia que no mês seguinte toda a renda ia ser para quitar aquilo. Conforme o tempo, você vai ficando de saco cheio, sabe? Tem que pagar a dívida. E dívida é um negócio também, né? Quem faz uma dívida, essa pessoa ela tá aumentando o poder de compra dela hoje, em troca de ter um poder de compra menor no futuro. É totalmente o contrário do investidor. O investidor ele ganha hoje um certo dinheiro, ele pega uma parte daquilo, poupa para investir, ou seja, ele está abrindo mão de poder de consumo hoje para ter mais no futuro. Esse cara vai se dar bem, né? O cara que faz a dívida vai acabar se dando mal, pô. Porque ele está aceitando ganhar menos lá na frente. Só que lá na frente, o eu do futuro dele vai ser um cara mais velho, que às vezes agora ele está solteiro, vai estar casado, vai estar com filho, vai estar com uma capacidade laborativa menor ao longo do tempo, né? Depois de um certo momento de auge assim, de parte física e mentalidade, você começa a declinar. Provavelmente vai precisar de mais dinheiro porque o custo de tudo vai estar mais alto, porque aqui no Brasil a gente tem uma inflação crescente. Então não é um bom negócio você fazer essa troca hoje. É pensar muito no imediato, abrindo mão do futuro. E infelizmente, como você falou, Vinícius, isso hoje é o normal, mas não deveria ser, né? A gente poderia falar que isso é o comum, mas não deveria ser o normal. Não, isso é uma grande verdade, porque assim, eu lembro a primeira vez... Aliás, quando eu descobri o cheque especial. Meu Deus do céu, mano. Eu fui pagar um boleto da faculdade, né? A faculdade era o quê? Uns 600 e pouco. E na minha conta tinha 500 e alguma coisa. Aí eu falei, caralho, eu não vou conseguir pagar. E eu não sei o porquê. Eu falei, eu vou tentar pagar. Vai que passa, né? Não sei porquê, vai que passa. Na fé, né? Na fé, tipo isso. E passou, né? E o pior é que passou, que porque da hora, eu tinha um né? limite lá. Aí, na hora que passou, aí eu olhei, falei, nossa, pagou. Só que aí eu olhei o saldo da conta. Ah, tá negativa. Agora tá fazendo sentido. Já tinha uma cobrança diária ou tinha um tipo dia sem juros? Não, era diário já. Já era diário? Era. E foi a época que eu era funcionário, né, estagiário do Bradesco. Então, e aí que tá outro problema, né, que eu fui cair nessa falácia. Porque assim, o meu juros, por eu ser funcionário do banco, era menor comparado do cliente normal. E aí eu ficava me enganando, né? Eu falei, não, pelo menos tô pagando menos juros que aquele lá, que aquele aqui, né? Eu tô saindo no lucro. O outro deixava um rim, você deixava só uma partezinha do fígado. Entendeu? E aí eu fui fazendo, né, a bola de neve, infelizmente, em dívida. Até que minha dívida chegou em 20 mil reais. Nossa. E é o que o Vinícius falou, tipo, estressa. Eu lembro que eu já tava correndo o risco de ser demitido. Eu falei, mano, porque o nome não podia ficar sujo, acho que durante 2 semanas, alguma coisa assim. No dia que sujou meu nome, né, a minha gerente me chamou, trocou uma ideia comigo. Eu falei, não, eu vou quitar essa fita aí. Aí eu entrei lá no site... Quanto é que era o teu salário na época? Era 2.500. Só que eu pagava faculdade... Inglês, uma parte do transporte, né, que era... Você devia 8 vezes o teu salário. Sim. O todo, né? Sendo que você tinha uma série de custos. E aí eu falei, mano, não dá mais. E aí eu fui lá, renegociei. E aí o ponto que eu quero chegar é porque aquilo me estressava de tal maneira que, pô,
pensa, eu tô trabalhando pra empresa e a empresa me cobrando. Era isso que acontecia, né? Eu trabalho no Bradesco e o Bradesco, pô, eu tô te pagando aqui, mas você me deve ainda, tá É ligado? tipo os imigrantes, né? Quando chegavam aqui no Brasil, É isso mesmo. trabalhando na lavoura, tem a vendinha aqui. O cara trabalhava É depois isso pra mesmo. pagar a dívida, pô. E assim, eu acho que o ponto que eu mais fiquei incomodado e inconformado foi quando ligavam em casa, eu lembro que era um sábado, e minha avó que atendia, né? E geralmente eu não tava em casa mesmo, mas nesse dia eu tava e minha avó falou assim, não, ele não tá em casa, e eu tava do lado dela. E aí eu falei, pra quem que era, avó? Ela falou, não, era a empresa que você trabalha te cobrando. Nossa. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, olha o nível que chegou, né? De, beleza, uma coisa é me incomodar, outra coisa é incomodar as pessoas que, pô, estão do meu lado, morando comigo. E aí, a partir disso, eu falei, mano, nunca mais eu vou pagar a faculdade usando, tipo, zoeira. Mas assim, nunca mais eu vou entrar em dívida, né? Renegociei, e aí vem a questão de fazer uma certa renda extra, foi quando a gente tinha criado um Instagram vendendo roupa, boné, tudo lá no Insta. E eu lembro que teve um mês que de lucro, tanto eu quanto o Vinícius, cada um tirou 6 mil reais. Nossa, em um único mês? Em um Sim. único mês. A gente começou a fazer mais grana que o gerente do Bradesco. Do banco. Só que tinha dívida. Eu tinha dívida do meu cartão, que tinha estourado. Era uns 10 mil, não era 20. Mas aí a gente conseguiu quitar as dívidas em pouco tempo. Foi em um ano. E vocês eu tinham lembro. dívidas caras ainda, né? Sim. Cartão e cheque especial. Não, e a gente tá falando de 2016. 2016, né? juro 15. Juros lá em cima. O topo do Juros lá em juros. cima. No momento Juros recente. a 14. Mas foi, tipo, gratificante saber que a gente conseguiu fazer a grana pra quitar e dar um ponto final. Nunca mais vai ter dívida a partir dali. E foi pelo Instagram também. Pô, internet. A gente criou a loja lá. Foi, Tinha um fornecedor de perfumes, roupas, camisetas. O nome era o mais criativo, o nome da loja. MV Outlet. Murilo e Vinícius Outlet. Era isso o nome. Aí a gente vendia pro pessoal do banco, vendia pro... Vocês têm até hoje a loja? Ou... Não. Não, a gente aí a fechou. gente quebrou, né? A gente não diversificou o fornecedor. Aí os fornecedores fecharam numa época aí que... Não, então, porque assim, os fornecedores eram do centro de São Paulo. E não tinha nota fiscal da parada, tudo mais. Aí eu lembro que foi, eu acho que o Dória entrou Uhum. e fez um arrastão lá no centro, tipo, fechou mesmo. Lacrou, colocou os E policiais. a gente vendia todo. produto original, mas Isso. sem nota. Aí o que aconteceu? Aí um dia a gente ligou pro fornecedor, ó, vou querer essa peça, isso. Então, Não tem mais. já era. Eu falei, como assim já era? Perdemos Você tudo. se mudou? Não, o Dória fechou tudo. Aí eu falei, nossa, a gente quebrou, cara. Tá ligado? Tipo, não se orgulhando disso. E várias pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo. E, mano, não tem. E agora? Tem que achar outro fornecedor. E não achava. E não achava. Aí a gente fechou a loja. Mas eu acho que nesse Mas a gente conseguiu episódio, quitar nessa as dívidas, experiência, né? foi um ponto importante que a gente falou, pô, vendendo um produto, um serviço, vai trazer mais dinheiro do que eu vender minha É o hora. primeiro Eu acho start, que ali né? foi o start. Lucro foi é antes melhor do que canal. salário. Foi antes do antes do canal. Foi antes do O canal. canal surgiu em 2019. Isso A gente foi em tá falando 2016. Pô, mas foi uma empresa de um significativo sucesso, assim, vender boné e no final cada um ter 6 mil limpo na mão. Sim. Sim, Não, porque a gente vendia de tudo. a gente boné, vendia camiseta calça, de tênis. time, perfume importado. A gente já vendeu até celular, né? Foi, até celular. Pô, Original. então chegou a vender muita coisa. Sim, a Só gente que vendia concentrado em alguns porque poucos fornecedores. a nossa página cresceu bastante. Eu lembro que bateu uns 40 mil seguidores. 40 mil. Bastante. Então vendia bem. E a maioria era correio também. E pros funcionários do Aí, banco. como a gente era estagiário no Bradesco, então a gente entrava meio-dia no banco. Acordava às 7 da manhã, ia lá buscar os produtos, comprava, deixava no correio e ia trabalhar. Aí tava Tava fácil. fazendo isso todo dia. Aí no dia que eu vi lá, falei, mano, tem 6 mil limpo pra mim, pra ele. O que que eu tô fazendo aqui? Só Aí que já deu um desânimo de O Dória trabalhar quebrou no as Bradesco. pernas depois. Mas isso pra mim, né, é um grande ensinamento, porque o que eu mais falo hoje na internet também é, pô, claro que eu sei que cada pessoa tem ali o seu perfil, vamos dizer assim, de trabalhar. Nem todo mundo vai ter um risco, um apetite de vender na internet ou montar um negócio físico. E o cara se enquadra mais ali no CLT, vamos dizer. Só que se o cara tiver, né, pô, vou arriscar um pouco aqui. Por exemplo, pegar uma roupa que não usa mais. Coloca lá no Enjoei, num grupo do Facebook, alguma coisa. Quando ele vê uma outra fonte de renda, vamos dizer assim, né?
um dinheiro entrando, eu acho que dificilmente ele vai ficar ali, né? Não trampando custa pra nada, alguém. né? Postar e vender. Igual, você já vendeu como afiliado no começo, né? Foi. Era vários tipos de produtos? Tinha algum específico? Como eu escrevia sobre negócios e finanças, era e-book de finanças, por exemplo, de pessoas que já tinham nomes grandes naquela época, e eram produtos que ensinavam a mexer com marketing digital. Então, basicamente, foram os produtos que eu tinha como afiliado, porque era sobre o que eu escrevia. E aí depois a gente criou um segundo site que a minha esposa tocava, que era sobre essa parte de alimentação, de exercício. Aí procuramos também produtos afiliados naquela área. Tinha, por exemplo, lá do Rodrigo Polesso, que ele chegou a ter não sei se era o infoproduto ou o e-book mais vendido da internet naquela época, que era um produto que era um e-book chamado Emagrecer de Vez, né? Vendia pra caramba. Então procuramos a afiliação para poder vender também. E foi assim, né? Por esses caminhos. Não é que aquilo vai resolver a tua vida, mas às vezes você vê um negócio e fala, nossa, eu vou tentar isso aqui. E nessa tentativa você aprende algo que vai resolver a tua vida depois. Sim. Porque eu tenho certeza que no caso de vocês, aconteceu isso comigo também, quando vocês viram, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio aqui de rede social. Não Isso saiu da muda uma mente. chave, né? Nossa. Vocês estavam ganhando, sei lá, né? 12 mil ali líquido de lucro. De repente, acabou o negócio. Mas vocês sabem, poxa, Tem agora eu outra- vou voltar pro banco para ganhar 2.500, sendo que aqui a gente ganhou 12 e poderia ganhar, sei lá, 120 se o tempo decorresse e o negócio crescesse. Então, são momentos de virada também. Até pegando o Tim Ferriss novamente, esse momento que você teve com a sua avó, né? Ela falando que você não estava em casa, ele chamou em um outro livro dele, o Trabalho 4 Horas, o 4 Horas para o Corpo, que é um livro que ele fala sobre alimentação. Eu Com vou ler tanto esse tempo daí. livre que ele mudou de nicho, né? E ele citou o caso de um empresário que, segundo as palavras do próprio empresário, passou por um momento Harajuku. O que era isso? Esse cara viajou para o Japão, naquelas experiências, né? Você pega um monte de empresário, bota num avião, vamos no Japão ver como é que as empresas lá se comportam. Era um cara americano. E no Japão tinha um bairro que vendia roupas. E aparentemente eram roupas boas por um preço baixo, chamado Harajuku. E ele foi nesse bairro junto com os outros empresários, só que ele estava muito acima do peso. E ele não via problema nisso. Só que quando ele começou a entrar nas lojas, ele via que nada ficava bom nele. Aí teve um momento onde ele não quis mais entrar numa loja e um dos empresários falou para ele, você não vai entrar nessa para provar? Ele falou, não, nada que eu provo fica bom em mim. Ele falou que nessa hora ele se deu conta assim e falou, poxa, isso aqui é um problema. Eu tô deixando de acompanhar outras pessoas, eu tô simplesmente me colocando como uma vítima de circunstâncias que eu mesmo controlo, né? Se isso é um problema, então vamos resolver. Ele falou que depois disso ele começou a se alimentar melhor, começou a fazer exercício, deu um estalo na cabeça dele. E aí no livro tem a foto do antes e depois dele, né? Ele antes acima do peso, depois ele bem magrinho. E aí ele começa o trabalho 4 horas para o 4 horas para o corpo, contando aí depois de fórmulas que ele descobriu, né? Mas cita essa história.